pastor morre e Jesus revela a verdade oculta sobre a salvação. A vida pode mudar em um piscar de olhos. Imagine um culto vibrante, pessoas reunidas em adoração, quando de repente, tudo se silencia. Eu estava lá quando o pastor Cláudio Duarte, um homem de fé inabalável, foi acometido por uma parada cardíaca. O que muitos considerariam o fim para ele foi apenas o início de uma jornada surpreendente. No momento em que seu coração parou, sua alma foi levada a um encontro sobrenatural. O que você faria se estivesse diante de Jesus cara a cara? O que ele revelaria a você sobre a verdadeira essência da salvação? Cláudio não apenas vivenciou essa experiência. Ele recebeu uma mensagem poderosa, uma verdade oculta que poucos se atreveriam a pronunciar em voz alta. Enquanto você assiste, reflita. Estamos realmente prontos para ouvir e entender essa mensagem? O que está em jogo quando falamos de vida eterna? Prepare-se, porque a revelação que Cláudio trouxe de volta pode chacoalhar suas convicções. Em um mundo repleto de incertezas, essa história pode nos lembrar do que realmente importa. O que você faria se estivesse diante da verdade? Vamos juntos explorar essa experiência transformadora, experiência de quase morte e revelações espirituais. Quando ouvi pela primeira vez sobre a experiência de quase morte do pastor Cláudio Duarte, fiquei intrigado. Ele passou por uma parada cardíaca, um momento em que a vida e a morte se encontram em um fio tênue. O que ele compartilhou após essa experiência foi além do que eu poderia imaginar. Ele falou de encontros espirituais que mudaram completamente sua percepção sobre a salvação. Para ele, aqueles momentos foram como um vislumbre do que realmente está por trás da vida após a morte. É quase como se ele tivesse recebido uma chave que abre a porta para uma nova compreensão. As revelações que Cláudio trouxe à tona não eram apenas pessoais. Elas tinham um peso universal. Ele descreveu visões, sensações e uma paz inexplicável que o acompanhou durante aqueles instantes. Para muitos, experiências de quase morte são apenas histórias que ouvimos em filmes ou livros, mas ao ouvir Cláudio, percebi que ele realmente viveu algo transformador. Ele voltou não apenas com uma nova visão sobre a vida, mas também com uma urgência em compartilhar isso com os outros. Essa urgência me fez refletir sobre quantas vezes deixamos passar oportunidades de nos conectar com algo maior. O impacto emocional de seus relatos é profundo. Cláudio fala sobre a vivência de um amor incondicional que o envolveu, algo que muitos de nós anseiam em nossas vidas. Essa sensação de acolhimento e compreensão transcende qualquer doutrina religiosa que possamos conhecer. É como se ele estivesse nos convidando a olhar além das paredes das igrejas e a buscar uma conexão genuína com o divino. Essa experiência o fez entender que a salvação é mais um estado de ser do que uma simples declaração de fé. Quando ele compartilha suas vivências, fica claro que a experiência de quase morte não foi apenas um evento isolado, mas um catalisador para uma transformação espiritual abrangente. O pastor Cláudio se tornou um porta-voz da possibilidade de transformação e renovação, e isso ressoou em muitos que ouviram sua história. A ideia de que podemos ter uma segunda chance é reconfortante e, de certa forma, libertadora. Ele nos lembra de que a vida é preciosa e que cada momento deve ser vivido com propósito e intenção. A jornada de Cláudio nos leva a questionar nossas próprias crenças e experiências. O que significa realmente estar salvo? Ele nos instiga a pensar sobre a salvação como um processo contínuo, uma evolução espiritual. Essa ideia é desafiadora e libertadora, pois nos permite ver a vida como uma oportunidade de crescimento constante. A experiência de quase morte do pastor Cláudio nos provoca a buscar nossas próprias verdades espirituais. A verdade oculta sobre a salvação. Através das revelações que Cláudio Duarte recebeu, somos levados a explorar uma verdade oculta que muitas vezes é ignorada nas igrejas. Ele desafia doutrinas que por muito tempo foram consideradas inquestionáveis, trazendo à tona uma nova perspectiva sobre a salvação. Essa abordagem não é apenas uma crítica ao que já existe, mas uma proposta de olhar para a fé de uma forma mais inclusiva e amorosa.
Para ele, a salvação não é uma questão de seguir regras rígidas, mas de cultivar um relacionamento genuíno com Deus. O pastor menciona que a salvação é um estado de ser que transcende as práticas religiosas tradicionais. Isso pode ser um choque para muitos que cresceram em um ambiente onde a salvação era vista como um ticket de entrada para o céu, condicionado a comportamentos e rituais específicos. Cláudio nos convida a repensar isso. Ele sugere que, em vez de se preocupar com a conformidade às regras, devemos nos concentrar no amor e na empatia que podemos oferecer aos outros. Essa visão é um chamado à ação, um lembrete de que nossa missão é mais sobre servir do que sobre ser servido. Além disso, a verdade que Cláudio compartilha é acessível a todos, independentemente de suas experiências passadas. Ele enfatiza que a salvação não é exclusiva para um grupo seleto, mas uma oferta universal. Isso é libertador, especialmente para aqueles que já se sentiram excluídos ou inadequados dentro da estrutura religiosa. Para Cláudio, a verdadeira salvação é sobre a transformação pessoal e a capacidade de amar e perdoar. Isso ressoa profundamente em um mundo que muitas vezes parece dividido por doutrinas e dogmas. A nova perspectiva de Cláudio também nos leva a refletir sobre o papel da graça divina. Ele fala sobre como a graça não é algo que conquistamos, mas um presente que nos é oferecido. Essa ideia é revolucionária, pois nos liberta da pressão de ter que ser perfeito ou de seguir um conjunto de regras. É um convite para abraçar nossa humanidade e as imperfeições que a acompanham. A salvação, segundo Cláudio, é um ato de entrega, tanto de nós mesmos quanto do nosso amor ao próximo. Essa visão renovada sobre a salvação nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e a nos perguntarmos: como estamos vivendo essa verdade? Será que estamos nos permitindo ser transformados por essa graça? Cláudio nos instiga a sair da zona de conforto e a buscar uma profundidade espiritual que, muitas vezes, é negligenciada. Essa é a verdadeira essência da salvação, um convite ao amor e à transformação contínua. Arrependimento e transformação pessoal. O arrependimento é um tema que muitas vezes é mal compreendido. Para Cláudio Duarte, ele é central na experiência de salvação e transformação de vida. Ao ouvir suas palavras, percebo que arrependimento não é apenas sentir culpa ou vergonha pelo que fizemos, mas um reconhecimento profundo de que podemos e devemos mudar. Ele fala sobre como esse processo é essencial para a verdadeira libertação espiritual. Quando nos arrependemos de coração, abrimos espaço para a transformação e para a renovação. Cláudio destaca que o arrependimento deve ser genuíno, algo que vem de dentro. Não é suficiente dizer que estamos arrependidos. É necessário que haja um desejo real de mudança. Essa ideia me faz refletir sobre quantas vezes já passei por esse processo em minha própria vida. Muitas vezes, repetimos os mesmos erros, sem realmente entender as lições que eles trazem. O arrependimento, nesse contexto, é um convite à reflexão e à autoanálise. É um chamado para que possamos ser melhores, não apenas para nós mesmos, mas para aqueles ao nosso redor. O pastor também enfatiza que a transformação pessoal não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, uma jornada que exige paciência e dedicação. O arrependimento é o ponto de partida, mas a verdadeira transformação vem de um compromisso diário com a mudança. Essa mensagem é poderosa, pois nos lembra que todos nós estamos em constante evolução. Podemos e devemos nos esforçar para nos tornarmos versões melhores de nós mesmos, e isso começa com a coragem de reconhecer nossos erros. Além disso, Cláudio fala sobre a importância do apoio comunitário nesse processo. O arrependimento e a transformação não precisam ser jornadas solitárias. Ele encoraja a busca por uma comunidade que compreenda e acolha nossas falhas, permitindo que possamos crescer juntos. Essa ideia de coletividade é fundamental, especialmente em um mundo que muitas vezes nos faz sentir sozinhos em nossas lutas. Ter alguém ao nosso lado, que nos apoie e nos incentive, pode ser um fator determinante em nossa jornada de transformação. Por fim,
A mensagem de Cláudio sobre arrependimento e transformação nos desafia a sermos mais autênticos em nossa fé. Ele nos convida a abandonar as máscaras que muitas vezes usamos para esconder nossas imperfeições. Quando nos permitimos ser vulneráveis e honestos, encontramos uma liberdade incrível. O arrependimento se torna, então, não um peso, mas um passo leve em direção a uma vida mais plena e significativa. É um lembrete de que a salvação está sempre ao nosso alcance, contanto que tenhamos a disposição de nos transformar. Impacto da mensagem do pastor na comunidade. É impressionante como a história do pastor Cláudio Duarte repercute na comunidade ao seu redor. Quando ele compartilha sua experiência de quase morte, não é apenas um relato pessoal, é um convite à reflexão. As pessoas se reúnem para ouvir suas palavras, e muitas vezes se sentem tocadas em um nível profundo. É como se, ao narrar suas vivências espirituais, ele acendesse uma luz na mente de muitos que estavam até então perdidos em suas rotinas diárias. Isso me faz pensar sobre a necessidade de ter vozes autênticas que desafiem a superficialidade da fé que muitas vezes encontramos. O impacto dessas revelações vai além das paredes da igreja. Nas conversas informais, nas redes sociais e nas reuniões familiares, as pessoas se sentem motivadas a discutir temas que antes eram evitados. A história do pastor Cláudio não é apenas sua. Ela se torna um catalisador para uma nova forma de ver a espiritualidade. É fascinante observar como uma única experiência pode influenciar tantas vidas, levando-as a questionar suas crenças e a buscar uma fé mais genuína. É como se ele tivesse oferecido uma nova lente, através da qual podemos enxergar a nossa própria relação com Deus. E o mais bonito de tudo isso é que essa reflexão não é apenas teórica. A mensagem do pastor se traduz em ações concretas. Muitas pessoas começam a se envolver mais ativamente na comunidade, seja por meio de serviços voluntários ou iniciativas de apoio mútuo. É como se a revelação de Cláudio tivesse despertado um senso de urgência nas pessoas para viverem sua fé de forma autêntica. Isso me faz acreditar que quando alguém se levanta para compartilhar suas verdades, as consequências podem ser transformadoras. Além disso, a mensagem de Cláudio também provoca um efeito de unidade. O que antes era uma congregação dividida em opiniões e doutrinas, de repente, se vê unida em torno de uma busca comum por uma espiritualidade mais profunda. As diferenças doutrinárias começam a parecer menos relevantes diante da necessidade de uma conexão mais autêntica com Deus e uns com os outros. Isso é um testemunho do poder que a vulnerabilidade e a honestidade podem ter em um ambiente comunitário. Por fim, essa nova forma de ver a fé, inspirada pela experiência do pastor, pode ser um divisor de águas para muitos. As pessoas começam a se perguntar: o que realmente significa ser salvo? E como posso viver essa salvação de maneira prática? Assim, a mensagem de Cláudio não é apenas um eco em suas vidas, é um chamado à ação para todos nós. A urgência espiritual na vida cristã. A experiência de quase morte do pastor Cláudio Duarte traz à tona uma questão fundamental: a urgência de vivermos uma vida espiritual autêntica. Não é apenas uma reflexão sobre a morte, mas um chamado à vida. Quando ele fala sobre o que viu e as verdades que descobriu, fica claro que não podemos mais nos dar ao luxo de viver uma espiritualidade superficial. A vida é curta e, de alguma forma, essa experiência nos lembra que precisamos aproveitar cada momento. Esse sentimento de urgência é contagiante. Ao ouvir Cláudio, eu mesmo me pergunto se estou fazendo o suficiente. Se estou realmente buscando uma conexão verdadeira com Deus, ou se estou apenas cumprindo obrigações religiosas. Ele nos convida a pensar sobre o que significa viver uma vida de fé com propósito. Isso não é apenas uma questão de ir à igreja aos domingos. É sobre como integramos essa fé em nossa rotina diária. É um lembrete de que a espiritualidade deve ser algo que permeia todos os aspectos de nossas vidas. A urgência espiritual também nos leva a considerar a importância do arrependimento e da transformação pessoal. Cláudio ressalta que não podemos esperar até que as coisas fiquem difíceis para buscar uma mudança. A vida cristã não deve
ser encarada como um fardo, mas como uma oportunidade de transformação contínua. Cada dia é uma nova chance de nos aproximarmos de Deus e renovarmos nosso compromisso com Ele. Essa perspectiva é revitalizante e nos incentiva a agir agora, em vez de procrastinar. Nesse contexto, a experiência do pastor nos faz refletir sobre nossas prioridades. Muitas vezes estamos tão imersos em nossas rotinas que esquecemos do que realmente importa. Quando ele fala sobre a urgência de uma vida espiritual autêntica, é como se estivesse sacudindo nossas consciências. Isso nos desafia a reavaliar como estamos vivendo e o que estamos fazendo com o tempo que nos foi dado. É uma chamada forte para que não deixemos a vida espiritual em segundo plano. Por fim, essa mensagem de urgência é uma oportunidade de renovação. Não apenas para nós individualmente, mas para a comunidade como um todo. Se todos nós começarmos a levar a sério a vida espiritual, isso pode criar um efeito dominó, onde mais pessoas se sentem motivadas a buscar uma relação autêntica com Deus. Através da experiência de Cláudio, somos lembrados de que a vida é preciosa e, portanto, devemos vivê-la com intensidade, propósito e, acima de tudo, com fé, desconstruindo paradigmas religiosos. Quando penso na experiência do pastor Cláudio Duarte, não posso deixar de refletir sobre como muitos conceitos sobre salvação são, na verdade, construções sociais que desvirtuam a essência da fé. Desde pequeno, ouvi pregações que falavam sobre a salvação como um pacote bem fechado, cheio de regras e imposições. A ideia de que apenas um certo comportamento ou a adesão a doutrinas específicas garantiriam a salvação sempre me pareceu um tanto superficial. Com as revelações de Cláudio, percebo que há muito mais em jogo. Ele desafiou a ideia de que a salvação é um produto de ações humanas, mostrando que se trata de um relacionamento profundo e pessoal com Deus. Muitas vezes, as igrejas se concentram em doutrinas que, em vez de unificar, acabam por dividir. Cláudio trouxe à tona a necessidade de olharmos para o coração da mensagem, que deve ser a graça e o amor divinos. Essa desconstrução dos paradigmas religiosos é essencial para que possamos enxergar a verdadeira essência da mensagem cristã. Quando estamos dispostos a questionar o que foi ensinado, abrimos um espaço para um entendimento mais profundo e autêntico da fé que professamos. A revelação dele nos convida a repensar o que realmente significa ser salvo, nos convidando a uma vivência mais plena da espiritualidade. Outra questão que me fascina é como muitos dos ensinamentos tradicionais sobre salvação, muitas vezes, excluem e criam barreiras. Cláudio, por meio de suas experiências, nos lembra que a salvação não é uma questão de quem está dentro ou fora, mas sobre a busca sincera por um relacionamento com Deus. Ele nos instiga a refletir sobre o quanto as nossas práticas religiosas podem, por vezes, se transformar em muros em vez de pontes. Essa desconstrução é necessária para que possamos acolher a todos, independentemente de sua jornada espiritual. A partir das experiências de Cláudio, sinto que há uma chamada à autenticidade na fé. Não podemos nos permitir ser reféns de regras rígidas que apenas perpetuam a divisão. Precisamos de uma abordagem mais amorosa e inclusiva, onde a verdadeira essência da salvação seja o amor de Deus que nos envolve. Essa mudança de paradigma é desafiadora, mas extremamente necessária para que possamos viver uma espiritualidade genuína. É uma jornada que nos leva a revisitar nossos próprios conceitos e crenças, permitindo que a luz da verdade brilhe em nossas vidas. Por fim, a desconstrução dos paradigmas religiosos nos leva a uma nova forma de ver o mundo e as pessoas ao nosso redor. Ao nos despirmos de preconceitos e ideias pré-concebidas, podemos finalmente abraçar a diversidade da experiência humana e a profundidade da graça divina. O que Cláudio nos ensina é que a salvação é um convite à transformação, não apenas individual, mas coletiva, onde todos têm espaço para se encontrar com o amor de Deus. O papel da fé e da comunhão com Deus. Quando falo sobre o papel da fé e da comunhão com Deus, não posso deixar de lembrar das profundas experiências que o pastor Cláudio compartilhou.
Ele passou por um momento de quase morte que o levou a reavaliar sua relação com o divino. Essa vivência intensa nos faz pensar sobre como muitas vezes nos afastamos da essência do que realmente significa crer. A fé não é apenas um conjunto de crenças, é um relacionamento vivo e dinâmico com Deus. O que Cláudio nos mostra é que essa comunhão é fundamental para a nossa transformação e para a nossa jornada espiritual. A partir de suas revelações, percebo que a fé deve ser algo que se manifesta em nosso cotidiano, não apenas nas horas de dificuldade, mas também nas alegrias e nas pequenas coisas do dia a dia. Cláudio nos ensina que estar em comunhão com Deus é uma prática contínua, um diálogo constante que nos enriquece e nos fortalece. Quando cultivamos essa relação, somos capazes de experimentar uma paz que transcende as circunstâncias, algo que ele vivenciou de maneira intensa após sua experiência de quase morte. Além disso, a fé nos conecta não apenas a Deus, mas também a outras pessoas. Através da comunhão, somos capazes de construir uma comunidade mais solidária e amorosa. Cláudio destaca como essa relação com Deus deve se refletir em nossas ações e em nossa interação com o próximo. A verdadeira fé nos impulsiona a agir, a servir e a amar, rompendo barreiras e preconceitos, como um reflexo do amor que recebemos do Pai. E isso é algo que ecoa em cada um de nós, se permitirmos. As experiências espirituais profundas, como a vivida por Cláudio, têm o poder de nos transformar de dentro para fora. Elas nos fazem questionar o que acreditamos e nos desafiam a buscar uma relação mais genuína e autêntica com Deus. Essa busca não é fácil, mas é essencial para que possamos nos tornar versões melhores de nós mesmos. A fé se torna um alicerce que nos sustenta, mesmo quando as tempestades da vida tentam nos derrubar. Por fim, refletir sobre o papel da fé e da comunhão com Deus é um convite para todos nós. É um chamado para que deixemos de lado a superficialidade e busquemos uma relação mais profunda e significativa com o Criador. A espiritualidade, quando vivida de forma autêntica, tem o poder de nos transformar e de nos conectar com os outros de maneira verdadeira. Cláudio nos lembrou disso de forma clara e impactante, e essa mensagem ressoa em nossos corações, nos convidando a viver uma fé que realmente faça a diferença em nossas vidas e na vida da nossa comunidade. Enquanto minha alma flutuava naquele espaço sublime, eu sentia uma paz indescritível. A presença de Jesus era tão real que eu mal conseguia conter as lágrimas. Ele olhou nos meus olhos e revelou verdades que nunca imaginei. Cláudio, ele disse, muitos conhecem a salvação, mas poucos a vivem verdadeiramente. Aquela frase ecoou na minha mente. O que será que isso significa para nós que lutamos dia a dia? De repente, uma visão se abriu diante de mim. Pessoas em busca de respostas presas em tradições, ignorando a essência do amor divino. E eu me perguntei, quantos de nós estamos realmente prontos para essa verdade? Será que estamos vivendo a salvação ou apenas falando dela? Ao retornar à vida, uma nova chama se acendeu dentro de mim. A urgência de compartilhar essa revelação me consumia. E você, já parou para refletir sobre sua própria jornada espiritual? O que você está fazendo para se conectar verdadeiramente com Deus? Essas perguntas são importantes. Não deixe que esse vídeo seja apenas mais uma história. Permita que essa mensagem mude sua perspectiva. Vamos juntos buscar a verdade oculta sobre a salvação e viver a transformação que Deus deseja para nós. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, se em algum momento seu coração foi tocado, sua mente foi confrontada ou seus olhos se encheram de lágrimas, então essa não é apenas mais uma história. É Deus falando com você. Por isso eu te faço um convite agora. Inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é feito com oração, entrega e verdade, para levar luz, cura e transformação através da palavra. Não deixe essa semente morrer. Clique no botão de inscrever-se, ative o sino das notificações e venha caminhar com a gente. E se essa mensagem te impactou, deixa o seu like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais vidas, a romper as barreiras do algoritmo e a chegar em quem precisa ouvir exatamente isso. Comenta aqui embaixo. Você já viveu algo que mudou sua forma de amar
Compartilha seu testemunho, seu desabafo, ou apenas escreve: Jesus me tocou. Eu leio tudo e posso te garantir, não é só você que precisa falar. Tem gente que precisa ler e se fortalecer também. E por fim, compartilha esse vídeo agora mesmo com pelo menos 3 pessoas. Pode ser no WhatsApp, no grupo da família, com aquele amigo afastado da fé ou com alguém que está sofrendo em silêncio. Porque o amor que transforma não pode ficar guardado, ele precisa ser espalhado. Você pode ser a ponte que Deus vai usar para alcançar um coração hoje. Então inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Juntos, vamos fazer o nome de Jesus ser conhecido, através de histórias reais, fé verdadeira e um amor que não tem fim.